Muito bem. Dando continuidade a essa parte criminosa que nós iniciamos, né, já passei para vocês os três tipos de vingança, né? Principais tipos de vingança, os três tipos de direitos também que tiveram essa evolução histórica muito forte. Então, mais ou menos isso, você já tem uma ideia de como foi feita essa evolução histórica em termos teóricos, vamos dizer assim. E para confirmar justamente essa teoria, por onde passou isso tudo, nós temos duas escolas importantes, duas escolas penais que tiveram muita importância nessa questão de entendimento da punição, das teorias ligadas à punibilidade, a questão de carceramento, do criminoso, a figura do criminoso, né? Então, essas duas teorias, essas duas escolas foram muito importantes. Nós temos duas grandes escolas penais, duas grandes escolas importantes. A escola positivista e a escola técnico-jurídica. A escola positivista, ela é uma escola baseada em estudos ligados assim a uma predisposição orgânica, não tem nenhuma base jurídica, nenhuma base técnica. Eram feitos com estudos psicológicos, sociológicos sobre o criminoso e que desconhecia assim uma parte mais técnica, um estudo científico mais detalhado, mais apurado. Nós temos aí uma predisposição orgânica. Já se falava nessa época que para ser criminoso já havia um formato de crânio específico. Você pegar um livro de criminologia, de medicina legal principalmente, que aborda essa questão das escolas penais, você vai ver que aí essas teorias aqui ligadas atualmente ao Lombroso. Lombroso foi um grande estudioso do direito penal. Marque esse nome, Lombroso. Vocês botarem no Google Lombroso penalista, vocês vão ver as teorias deles ligadas a isso. Aquela questão do formato do crânio, da face, e com base nisso eles determinavam quem era criminoso e quem não era. Quer dizer, uma total falta de sentido mais apurado, científico, ordenamento jurídico, uma base ligada a estudos sérios mesmo da ciência, né? É uma base meramente orgânica. Então essa teoria positivista é muito característica desse tipo de ideia, que é a questão orgânica, quer dizer, desconhece um estudo mais detalhado sobre a questão do criminoso, né? Então nós temos aí o Lombroso como um grande representante dessa teoria, um grande defensor, também italiano, né? A segunda escola também importante é a escola técnico-jurídica. Ela pega aí justamente por volta do início do século XX, 1905 por aí, né? Pegando já o século XX, mas ainda pega assim essa passagem do século XIX para o XX, né? Nós temos o direito penal que ele está na lei. Aí realmente interessante porque ele vai ater-se à lei. Aí já é a questão da formação mais aguda do direito penal, mais baseado numa ciência penal autônoma. A ciência vem com força mesmo, com um caráter bem científico, bem racional. Aí nessa teoria técnico-jurídica, como o próprio nome diz, né? Técnico-jurídica. Aí realmente vai ser com bases fundamentadas, com bases fundadas em realmente uma ciência que pode ser provada, né? Tem um fundamento social, antropológico, não é uma meramente questão facial que vai determinar, ou porque um olho está mais perto dois olhos estão mais juntos, formação de orelha, formação de boca ou de nariz, ou de formato do maxilar, que vai determinar quem é criminoso ou não. De acordo com a positivista, era assim que era. Já na técnica jurídica, não, como falei com vocês, o direito penal aí está na lei mesmo. É um caráter mais científico, justamente vindo como decorrência dessa evolução histórica do direito penal. Então, guardem bem isso. Duas escolas importantes penais, nós temos a positivista e a escola técnico-jurídica. Uma teoria que eu quero falar com vocês, que é muito importante, é a teoria eugenista, que a gente tem repercussões até hoje. É uma teoria que vem lá de trás, foi em 1883, um cientista inglês, um estudioso inglês chamado Francis Galton, ele veio com essa teoria eugenista. Na cabeça dele, ele tinha a intenção de uma pureza racial, purificar a raça. Então a teoria eugenista geralmente tem muito essa intenção. E se falava muito que o bem-nascido ele não praticava crime. A pessoa que vinha de um berço, determinada família, um certo estudo, uma certa cor de pele, epidérmica, né, já tinha meio caminho andado para ser uma pessoa que não era praticante de crime. Ia sair justamente desse enquadramento de criminoso.
é o uso assim, do melhoramento. Aí houve muita pesquisa para tentar se melhorar o ser humano, no sentido de uma seleção artificial do ser humano, né? Nos respeitava aí a questão se o ser humano vinha com uma deficiência auditiva ou visual, ou propriamente mental, né? Os ditos pessoas que vêm com deficiência, os especiais, hoje a síndrome de Down, que é muito comum, eles são pessoas altamente capazes, pessoas que podem interagir com o todo, com a sociedade. Isso lá atrás é visto de uma maneira muito ruim. Queria-se realmente praticar essa questão de purificar, e levava muita questão, aspecto hereditário. Se você tinha um filho com problema, naturalmente você tinha que parar de ter, porque você teria aí, consequentemente, outros filhos com problemas físicos e, consequentemente, poderia dar um criminoso aí, né? Ele tinha como ideia, como aconselhamento, evitar cruzamentos indesejáveis. Essa palavra mesmo que era cruzar, quando você fosse traduzir um livro desse, né, ligado a uma teoria eugenista, ele falava isso mesmo. Cruzamento eugenista, quer dizer, é o cruzamento indesejável. As teorias eugenistas eram contra esses cruzamentos, que era justamente que você tinha que previamente arranjar um cruzamento, ou a questão de uma pessoa que casava com outra, tinha que ver a questão da hereditariedade. Mas isso foi muito tiro no pé, que a gente vai ver isso no absolutismo, que primos com primos, irmãos com irmãos, muitas vezes davam sequência à linhagem monárquica e real, e muitas vezes os filhos vinham com problemas físicos. A gente vê isso, vários tipos de exemplo aí na história das monarquias, e quando o casamento entre membros da mesma família sugestionava que queriam ter pessoas com problemas físicos. Então, ia muito de encontro essa questão de não querer ter certos casamentos. Então, ele queria realmente propor um casamento, uma eugenia seletiva. Quer dizer, era justamente arranjar. Você tinha era uma teoria que era muito usada para esses governos absolutistas, e ela foi muito usada também depois em governos totalitários. Essa teoria eugenista, né, de busca de pureza racial, ela acompanha muito a nossa humanidade, tem de evolução histórica. Não se diz isso, muitas vezes a evolução não é para o bem, né? Ela é uma evolução que muitas vezes vai desaguar em situação que não é boa. Mas ela vai desaguar em dois exemplos que eu posso dar para vocês tranquilos aqui, que seria a questão de Hitler, né? Na questão dos nazistas, né? Que usaram muito o Joseph Mengele. Tinha muitos cientistas, muitos médicos, né? Que depois foram até cooptados pelos americanos, mas isso é um outro papo, né? Cientistas ligados também à questão mais ligada à questão de foguetes e tecnológicas, mas esses cientistas médicos e médicos mesmo, eles foram direcionados a isso. Injetar diretamente no olho para ver mudança de cor de olho, injetar urina de cavalo, como eu falei com outras aulas com vocês, injetar urina de cavalo no rim ou em certos organismos, fazer as experiências várias, pegar o ser humano pior, como se fosse um bicho mesmo, tudo em função de querer o quê? Purificar, tornar o ser humano embranquecido, uma raça ariana. Isso tem muito a ver com o nazismo, essas teorias eugenistas, né? Justamente começou, como falei com vocês, em 1883 com esse inglês Francis Galton. Ele foi um dos grandes que iniciou mesmo, deve ser a ideia da seleção natural das pessoas. As pessoas tinham que ser purificadas, tinha que ter todo um controle de purificação para o ser humano não vir um ser humano com uma cor que não agradava, ou com uma deformidade física que não fosse bem quista numa sociedade vegetariana de seres perfeitos, né? Então a gente vai ver também isso na era Vargas. O Vargas também teve, quando for estudar em direito brasileiro, na era Vargas, a gente vai ver em membros do governo Vargas pessoas ligadas a teorias eugenistas. Isso tem comprovação. A gente cita exemplos sobre isso, agora no momento, uma necessidade que não é matéria nossa, mas a gente vai ter cientistas, políticos ligados à era Vargas, desse governo Vargas, né? Principalmente nesse primeiro período de 30 a 37, foi justamente no Estado Novo, autoritário, muito influenciado pelo sistema nazista de governo, né? Aquele sistema bem arbitrário, né? Que é justamente a ditadura do Estado Novo, que vai de 30 a 37. A gente tem muito da teoria eugenista, muito indo de encontro aos judeus, aos negros, querendo embranquecer o país, o que a Argentina, de certa maneira, conseguiu
A Argentina consegue embranquecer. Você, se for fazer uma viagem à Argentina, a gente vê muito assim, em Minas Gerais, claro, né? Povo indígena, características bem do povo indígena de lá, das tribos que já eram de lá mesmo, né? Originadas do povo lá do sul da Argentina. Mas você vê poucos negros, né? Que, de certa maneira, eles conseguiram purificar, por questões várias, né? Que tiveram lá também. Muitos nazistas foram morar na Argentina. O próprio Josef Mengele, se não me engano, morreu lá e teve muitas práticas ainda feitas depois, ligadas a governos ditatoriais argentinos, né? Mas essa questão é muito importante vocês terem isso em mente. As teorias eugenistas, volta e meia, elas aparecem aí. Ou seja, porque o velho doente tem menos importância que o novo, então tem essa questão da eugenia que ela vem meio que embutida em certas práticas, né? Vamos salvar um respirador aqui e não para cá, quer dizer, vamos desvirtuar para cá, para esse respirador para esse aqui, e o outro já vai ter o respirador. Então, tem grandes denúncias feitas aí, até nos dias atuais, de questões de práticas eugenistas. Infelizmente, na sociedade, ela evolui muitas vezes em termos tecnológicos, mas em termos de humanidade, em termos de uma situação de um aspecto de atendimento sanitário e saúde, principalmente o que a gente está vendo isso hoje no nosso país, não atende a todos, né? Quanto à questão do sistema penitenciário, a gente vê interessante que o sistema penitenciário nosso vem da antiguidade, esse primeiro momento de masmorra, de uma situação provisória, que não havia aquela intenção de botar esse preso em locais de muito tempo preso. Era uma mera custódia que ali era condenado e já se aplicava a lei. Seja por direito canônico, seja por um direito mais laico, né? Então os tribunais de Inquisição usaram muito disso, as penas eram cruéis, difamantes, quer dizer, não havia um regulamento social. Havia uma questão de ser provisório, essa questão de penitenciária, não havia uma penitenciária, essa figura da penitenciária vem bem depois, né? Isso vem depois no século XVIII mesmo, né? Mas no primeiro momento da antiguidade era o quê? Era uma custódia momentânea para depois se levar para a condenação, ou seja, o exílio, ou um desterro, ou uma própria punição mesmo, de várias maneiras que a gente tem aí, de uma maneira bem cruel até, né? E a gente pode ver que a prisão surgiu mesmo no início do século XIX, fins do século XVIII, essa questão de punição. Foucault, quando nós fomos abordar Foucault, vamos falar um pouquinho de Foucault, ele aborda essa questão da privação da liberdade como um fator importante para organizar o ser humano aprender com aquilo e não sair dali um ser humano errado, sair um ser humano restabelecido na sua consciência, ressocializar. Foucault tinha ideia que a privação de liberdade era muito importante, né? O delito, a cada delito uma duração, né? Transformar o indivíduo mesmo em um ser humano melhor. Isso teoricamente falando, né? A educação no nosso sistema prisional, nós só vamos ter isso em 1950, vocês vão ver na época de Getúlio. Isso numa segunda oportunidade, né? Que a gente vai ter Getúlio em segundo momento da segunda era Vargas, né? A gente vai ter essa questão da educação. Antes a detenção era só para a contenção de pessoas e dali ser punido de certa maneira, ser exilado de outro lugar. A detenção era meramente custodiar e manter em verdadeiras masmorras, também como eram feitas as antigas, né? A intenção de reeducar para a sociedade, isso veio no século XX. Essa questão teoricamente, de ressocialização, que a gente vai questionar isso depois, porque é uma coisa muito em tese, que não ressocializa nada, né? Na hora que eu for abranger a questão carcerária atual, para vocês terem uma ideia, a gente vai ver que na verdade não existe. É um outro Estado lá, com suas regras particulares, de uma sociedade paralela à nossa sociedade aqui. Ela não reeduca para vir morar aqui, justamente ela vai vir com todo aquele regramento e vício daquela sociedade de que já existe dentro da penitenciária, com todos os seus dirigentes, seus chefes, toda aquela sociedade já formada lá dentro. Quer dizer, então essa questão de uma intenção prisional para ser educado, isso é muito relativo. A gente tem isso muito teoricamente falando, uma situação de tentativa de socializar o preso, de educacional, aí a gente vai ver que é uma coisa que está muito aquém ainda. Nós estamos muito embrionários quanto a isso, na questão de uma sociedade penitenciária, um sistema penitenciário que vai atender melhor aos nossos presos e, consequentemente, à nossa sociedade, né? No próximo vídeo, vou falar com vocês sobre a situação carcerária, né? Vamos dar uma olhada na situação carcerária atual, para vocês terem uma base de como a gente está vivendo um pouco disso, a nossa realidade.
Aí vamos deixar isso para depois, que eu vou dar uns exemplos para vocês de como essa situação carcerária é complicada, a gente já tem muita coisa lá de trás do absolutismo